E é graças a essa graça que nós estamos aqui esta manhã. Amém? Que todos possam ser bem-vindos em nosso meio. A você que já é parte integrante da igreja. Pessoas que nós consideramos, além de irmãos, nossos amigos, como Silene e seus familiares. Sejam muito bem-vindos. Vocês são desta casa. Também a todos os nossos irmãos da Igreja do Gameleiro que estão aqui conosco, essa parcela de tempo da manhã. Sejam bem-vindos. A você que ainda não se tornou membro da igreja, de repente eu falo para pessoas que ainda estão no vale da decisão, querendo se batizar ou se rebatizar, que você possa se sentir atraído pela graça de Cristo esta manhã. Bem, nós vamos começar a abrir o sermão desta manhã, iniciamos com uma oração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, nós te damos graça pela tua graça. A graça merecida de Cristo que foi derramada no coração e na vida e na mente de cada um de nós. Pedimos a ti que essa graça, ó Deus, transborde em nós, para que possa alcançar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que são nossos vizinhos, nossos amigos, que possamos ter o desejo de salvar pessoas do pecado e conduzi-las no serviço. Este é o nosso lema, esta é a nossa oração. Te pedimos tudo, acima de tudo também a bênção pela palavra que será aberta. Nós te pedimos tudo em o nome de Jesus. Amém. Esse sábado foi um sábado diferente, né? Para aqueles que prestaram bastante atenção. Foi um sábado de revelações, né? Nós vemos Heitor, né? Ele está olhando para mim assim de lado. Ele fala pouco, mas hoje a gente viu milagres aqui, né? Cantando. Né? E a gente tem certeza que é o empenho dos pais, né? A insistência dos pais, a condução dos pais. A gente queria parabenizar a Cristina e Pedro, vocês estão de parabéns, na condução do filho de vocês. Nós tivemos também algumas surpresas, como o pequeno Caio, né? Fez uma belíssima oração para uma criança da idade dele. Belíssima oração conduzida por uma criança. A gente vê que Deus se manifesta onde quer e da forma que quer. Não é verdade? Nós tivemos também a oração de Pierre, que muito me surpreendeu. Parabéns, Pierre. A gente ansiava por esse momento, né? De ver você aqui à frente, orando e participando conosco nos ritos do culto também. Queria parabenizar você que dedicou tempo, do seu tempo, para estar com Deus na igreja, na casa dele. Nós estamos realmente no melhor lugar do mundo. Nós estamos no lugar onde nós nos compenetramos do privilégio que é chamarmos uns aos outros de irmãos. Embora existam diferenças, existe também a equidade, existe o equilíbrio, e Deus nos tem dado sabedoria para tentar resolver os nossos problemas que às vezes temos pessoais, intrapessoais entre nós. Essa semana eu não passei muito bem. Eu costumo classificar a minha semana como um placar. Essa semana foi um placar de 5-2. 5 dias bons e 2 ruins. Problemas de saúde, estresse do trabalho, enfim, não consegui memorizar muita coisa. Mas eu coloquei num papel o sermão dessa manhã. Espero que ele possa impactar a sua vida, assim como impactou a minha. Em alguns momentos eu vou ler o que está aqui, mas espero que possa ser de grande valia para aqueles que são vocês, que são as pessoas que ouvirão aquilo que eu achei conveniente passar para o papel, a mensagem de Deus para vocês. Que ela não fique no papel, que ela possa ter um endereço, que seja o coração de cada um de vocês. Também queria dar um bom dia aos nossos amigos que estão nos assistindo pela live, sejam muito bem-vindos. Que o coração de vocês possa ser alcançado também esta manhã pela mensagem que está na palavra de Deus. O tema que iremos abordar esta manhã é um tema bastante monótono a nós. Eu diria que a maior parte do nosso tempo é gasto com ele. A maior parte do nosso tempo é gasto tomando o quê? Decisões. A cada segundo, a cada minuto da nossa vida, a cada instante, nós vivemos tomando decisões. Algumas decisões são simples de serem tomadas, outras um pouco mais complexas. Mas o importante é que em todo momento da nossa vida nós estamos tomando decisões para sim, para não, ou para o talvez espere um pouco.
E um personagem que chama muito a minha atenção nessa questão é o personagem chamado Ló. O contexto da vida de Ló ali nos traz algumas lições importantes. E quando a gente fala de Ló, a nossa mente ela é desviada para quem na história? Para a mulher dele. Enquanto esquecemos dos detalhes que são bastante fartos e ricos com relação ao seu posicionamento com Deus, a sua vida e experiência com Deus, nós às vezes nos concentramos apenas naquilo que é negativo. Como eu disse, 2 dias da semana não passei muito bem, mas 5 foram bem. Então eu me concentro no 5, placar 5-2. A parte ruim perdeu. Tomou de 5-2. É verdade? Quando nós olhamos para algumas histórias da Bíblia, nós temos que tentar pegar todo o contexto para que a gente possa aproveitar ali bastante coisa. E tentarmos e sermos sábios para aprendermos com elas. A história de Ló, infelizmente, tem esse pano de fundo, que foi a sua esposa que olhou para trás e virou estátuas de sal. Realmente. Daí nós podemos então tirar uma primeira lição. Os anjos foram capazes de tirar a mulher de Ló de Sodoma, mas não foram capazes de tirar Sodoma de dentro do coração dela. Alguns podem estar perguntando, mas esse castigo não é moderno? Deus não transformaria-nos em estátuas de sal? Sim, é verdade. Ele tem poder para isso. Mas quantos de nós, muitas vezes, olhamos para o espelho, olhando dentro dos nossos próprios olhos, nós vamos descobrir aterrorizados que por negligência nossa, e eu diria por falta do envolvimento no trabalho da igreja em pregar o evangelho, nós estamos nos movendo, conversando, vivendo, comendo, fazendo tudo. Mas, na verdade, há muito tempo, nós já fomos transformados em estátuas de sal, sentados nos bancos da igreja. Quantos de nós não temos uma vida paralisada e totalmente estática, simplesmente por causa das decisões erradas que nós tomamos? Achamos que está tudo bem. Achamos que tudo gravita na sua ordem. Enquanto olhamos para a palavra de Deus, Deus pede urgência na transmissão e na pregação da sua mensagem. Muitos, assim como a mulher de Ló, estão paralisados, sentados, vivendo como se nada estivesse acontecendo. O texto dessa manhã é um texto que eu não vou ler. Eu vou dar para você, e você tem a oportunidade de hoje começar a ser um bereano, de examinar na Escritura aquilo que o pregador fala. O texto é longo, a história é longa, então você vai encontrar isso em casa, e eu peço a você que leia, para que você construa o seu próprio raciocínio com relação ao assunto. Está em Gênesis, no capítulo 11, até o capítulo 19. Ou vocês querem que eu leia? Aí a gente vai gastar tempo, e a gente vai sair daqui 1h da tarde. A história de Ló começa no capítulo 11 de Gênesis, e se estende até o capítulo 19. Nós precisamos ser levados a tomar as decisões certas e sábias para a nossa vida, porque nossa felicidade, ruína ou tristeza, depende das escolhas que nós fazemos. Não é verdade? Existem também as consequências de se decidir errado. Né? Saber tomar decisões é o segredo da vida cristã produtiva, porque através delas nós determinamos a nossa vida, não importando se essas sejam sobre coisas relevantes ou assuntos corriqueiros. Existem decisões do dia a dia como comer e dormir. E eu diria que comer e dormir implica em saúde. E tem gente que come pouco e uns come muito. E tem gente que dorme bem e outros não dormem. Então, decisões que aparentemente são simples implicam direto na nossa saúde, impactam a nossa saúde. Decisões de estudar. Muita gente, aqui nós temos um público hoje bastante representado por jovens e adolescentes. Deixa eu dar um recado para vocês. Se vocês querem ter o que pensam em ter na vida, estudem. Não fique dependente dos pais de vocês. Corram atrás, porque assim vocês vão dar valor às coisas. Existem decisões também relacionadas a brincar e também a amar. Opa, amar sim, é verdade. Porque amar é uma decisão que nós tomamos, assim como odiar. Né? Amar é uma coisa que você pode decidir em seu coração e pedir a Deus que o dê força para desenvolver o amor em seu coração. Porém, há outras coisas que nós decidimos para sempre o nosso destino. Algumas decisões que somos forçados e levados a tomar são decisões que implicam na vida eterna ou na perdição eterna.
contribuindo para a nossa tristeza ou felicidade. Por exemplo, decidir com quem se casar. Isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Se você almeja ter uma jornada cristã, e é o pensamento de muitos, ao escolher alguém para se casar, olhe para dentro da casa onde essa pessoa mora. Isso está certo? Tá, mas eu vou complementar. Se você deseja se aliar ao casamento a alguém, não preste atenção apenas como ele vive com os seus familiares, mas também a sua relação com Deus. Isso é muito importante. Trevas e luz nunca se combinaram. As decisões que impactam a vida para sempre sobre qual curso fazer e a que tipo de Deus nós serviremos. Nós vamos falar hoje sobre as aventuras de Ló. E por que Ló é o escolhido? Por que eu escolhi Ló? Porque a vida de Ló, o caminho percorrido por Ló, muitas vezes é muito semelhante àquele que nós vivemos. Decisões tomadas de maneiras, às vezes, precipitadas e algumas acertadas, que muitas vezes nós tomamos. A vida de Ló não é diferente de muita gente hoje. Ló ficou órfão, né? Aparentemente, quando ainda era muito jovem, pois a Bíblia, lá em Gênesis 11, 27, 28 e 31, vai dizer que o seu pai morreu enquanto o seu avô estava vivo. Então, obviamente, Ló foi criado e educado pelos avós e pelos tios. E o livro de Gênesis prova isso, né, do convívio ali com Abraão, que era o seu tio. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu peguei nessa parte aqui. Muitos pais que são irresponsáveis, muitas vezes deixam o cuidado dos filhos para tios, avós, né, para familiares primeiro e segundo grau, e isso não é correto. A verdade é que muitos pais estragam seus filhos quando deixam a tutela deles sobre alguém que não seja o pai ou a mãe. Porque o poder da disciplina, ele é colocado sobre os ombros do pai e da mãe. E muitos, por uma questão de desabastecer o seu tempo, deixam os filhos serem criados por outras pessoas do seu convívio familiar. E isso acaba, muitas vezes, e se não é o seu caso, dê glórias a Deus, acabam por muitas vezes, se não na maioria delas, influenciando essas crianças a que têm um comportamento completamente diferente daquilo que você desejaria que eles tivessem. Aqui a gente vai falar sobre influências, né? As influências das pessoas da nossa família, que nem sempre elas são boas. Olhando para o contexto familiar de Ló, talvez isso explique o fato dele ter sido uma pessoa oportunista, curioso. Ele buscava facilidades e aventuras. Ele era ambicioso. E a gente, lendo a história dele, a gente vai prestar atenção que realmente todas essas características, elas permeiam a vida e as atitudes de Ló. A primeira decisão que ele toma é fazer ou não parte do povo de Deus. Está lá no livro de Gênesis 12, verso 4. Deus chamou Abraão com o intuito de estabelecer um povo especial, proporcionando-lhe bênção sem medida. E Ló decidiu seguir o tio. A Bíblia diz que Ló foi com ele, decidindo assim fazer parte do povo de Deus. Tem alguém aqui na igreja que, por influência de algum familiar, veio para a igreja? Tem? Eu quero ver as mãos levantadas. Amém por isso. Aquele que te influenciou fez o seu papel. Essa foi uma decisão correta, a de fazer parte de um povo especial, que pode ser aceitar a Cristo e o batismo. Muitos hoje em dia não têm a coragem que Ló teve. De maneira imperceptível, na igreja também há aqueles que estão titubeando entre as decisões sérias da vida. Nos bancos da igreja existem pessoas que já deveriam ter tomado a sua decisão há muito tempo, mas ainda estão postergando, falta-lhes coragem. Ele aceitou seguir um povo sem saber para onde ia, mas sabia que estavam sendo guiados por Deus. A diferença de Ló para nós hoje, que estamos na igreja indecisos, é que Ló não fazia a menor ideia para onde Abraão estava indo. Fazia, Wesley?
Não, Deus chamou Abraão para uma terra desconhecida, não falou, não deu GPS, não deu mapa, não deu sinal nenhum. Falou, pega suas coisas, meu filho, pega suas tralhas e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ló, nessa primeira questão, ele tem muito mais coragem do que alguns. Porque é impossível que você frequente a igreja, que você venha aos cultos da igreja, que você tenha sido membro dessa igreja, você não está sem norte, você sabe para onde essa igreja vai. Amém? Deus deixou claro que essa igreja vai para a Nova Jerusalém, que será a capital desse universo. Você, pelo menos, tem essa informação. Você sabe para onde você vai. Ló não sabia. Então, isso o coloca numa condição de coragem muito maior do que muitos que ainda não tomaram essa decisão. Tomar a decisão acertada, ela traz felicidade para a vida de todas as pessoas, para aquele que toma de seus familiares. Quer uma prova? Quem aqui viu os últimos batismos da igreja? A gente viu ali estampado nos olhos das pessoas a alegria, tanto daqueles que participaram no desenvolvimento da vida cristã daquela pessoa que aceitou o batismo, tanto daquele que estava no tanque batismal. Por exemplo, no batismo de Pierre, vou tomar licença aqui para falar de você, eu não estava presente, eu estava com um problema de saúde, estava com a coluna muito doendo, assisti a live, a gente pode ver a alegria no rosto dos familiares, dele mesmo, né? A gente vê ali a irmã Zezé, quando comunicou para a gente, né? Olha, meu marido aceitou o batismo. E a gente viu aqui e vê até hoje a alegria, né? Estampado no rosto dela. Decisões que às vezes elas acumulam alegria não só para a gente, mas também para os nossos familiares e as pessoas que estão ao nosso redor. Essa foi a primeira decisão de fazer parte do povo de Deus, sem saber para onde ia, sem ter nenhum mapa, sem ter nenhum GPS. Ló aceitou então o convite de seu tio e falou, vamos conosco, vamos embora, todo mundo junto. Quer ir para o céu? Quem aqui quer ir para o céu? Faça como Abraão fez, não vá sozinho. Insista e convide as pessoas que estão ao seu redor. A segunda decisão tomada por Ló, e talvez seja um dos pontos trágicos da vida, não só dele, mas de outras pessoas também, escolher entre as facilidades longe de Deus ou as dificuldades ao seu lado. A gente sabe que a vida cristã nunca foi fácil. Todos nós sabemos disso. Viver a vida cristã de perto, na verdade, é um sacrifício que a gente tem que fazer. Porque muitos escolhem estar com Deus. Muitos escolhem viver com Deus. Mas tão logo vêm as dificuldades, as perplexidades, isso é trocado pelas facilidades que existem quando nós estamos afastados de Deus. É um ledo engano na cabeça de muitos de nós, e pode chegar a ser fatal, a gente pensar que afastados de Deus a nossa vida é melhor. Eu me lembro de uma pessoa que um dia falou comigo, Julimar, parei de devolver os dízimos e as ofertas, a minha vida está melhor. Eu disse para ele, pode estar melhor, mas por quanto tempo? Por quanto tempo você vai resistir não ser abençoado por Deus? Por quanto tempo você vai resistir atraindo, sendo um imã para as maldições que a Bíblia prescreve para aqueles que são infiéis a Deus? Eu sei que alguns aqui conhecem, sabem de quem eu estou falando, e a vida dessa pessoa não se tornou em nada melhor do que a que ele tinha quando servia a Deus. Infelizmente é assim. Uma crise, fez os peregrinos descerem ao Egito, e ao retornarem de lá, tanto Abraão como Ló estavam super ricos. E por causa das brigas entre os pastores, foi sugerido o quê? Uma separação. Amados irmãos, deixa eu dar um recadinho simples, curto e direto para vocês. Evitem as brigas. As brigas têm uma consequência terrível, que é causar o quê? Separação. Evite as picuinhas, evite as brigas. Seja sábio para administrar as dificuldades, as eventuais dificuldades que possam aparecer entre irmãos, entre familiares e na sua comunidade onde você vive. A escolha que Deus havia feito para Abraão era onde? Para ir para um monte. A escolha ofertada aos dois foi, de um lado, um monte áspero, aparentemente sem vida e sem lucro, sem expectativa nenhuma, e do outro lado, uma planície belíssima, a parte de baixo ali, e isso encheu os olhos de Ló.
A escolha era entre um monte áspero e as planícies, que eram como o jardim de Deus. Lá em Gênesis 13, verso 10 está dizendo isso. Já que ninguém falou isso antes de Ló, a gente pode dar a ele o título do criador daquela célebre frase que a gente tanto conhece, que para baixo todo santo, nem sempre, né? Para baixo todo santo ajuda. Ló então decidiu o quê? Descer o vale e ir até as cidades das planícies, onde estava localizada as cidades de Sodoma, Gomorra e outras cidades que a gente conhece o final. Montes na Bíblia, fato curioso que eu separei aqui, montes na Bíblia, tem muito a ver com o livro de Salmos que a gente está estudando, que essa palavra aparece muito nos Salmos, né? Montes na Bíblia quase sempre simbolizam a morada de Deus ou de deuses. E a gente vai ver uma coisa curiosa aqui. E sobre eles aconteceram grandes fatos relacionados a Deus, como os que eu listei. Por exemplo, lá em Gênesis 22, 14, Abraão oferece Isaque em sacrifício. E onde foi? No Monte Moriá. Tem um que eu esqueci de colocar e me lembrei aqui. Quando a arca pousou no fim da destruição do mundo pelo dilúvio, ela pousou onde? No Monte Ararat. Perceba que a palavra monte tem muito a ver com a proximidade de Deus e tem muito a ver com coisas boas. Os 10 mandamentos foram dados onde? No Monte Sinai. Deus pediu para ser servido sobre o monte, está lá em Gênesis 3, 12. Montes são um exemplo de paz, lá no Salmo 22, 3. Ao buscar salvação, o salmista olhava para eles. E aqui eu coloco um adendo, né? Salmo 122, 1. Eleva os olhos para os montes. A salvação para Davi não estava nos montes, nem nos outeiros. Por quê? Porque nos dias de Davi, os montes também eram ocupados por aqueles que não acreditavam em Deus. E quando ele olha para os montes, ele vai ver os tokens, ele vai ver as estatuetas, as estátuas de madeira dos ídolos dos povos inimigos de Deus, acentuados exatamente sobre os montes. E ele olha para os montes, compenetrado da situação da idolatria do povo de Israel. Então ele olha para os montes e diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando a gente olha para um monte, a gente tem que se lembrar que existe um horizonte que está acima. E ele diz: do Senhor que fez o céu e a terra. A vida de Jesus teve grandes acontecimentos sobre os montes, como a tentação. Tentação foi no deserto. Espera aí que eu explico. A tentação de Jesus foi no deserto, mas o diabo levou a um alto monte para mostrar a Jesus ali todas as riquezas do mundo, tudo o que ele poderia, de maneira capciosa, dar a Cristo se ele ajoelhado lhe adorasse. Nós podemos ver também o sermão do monte, a transfiguração, a morte e a ascensão de Cristo, que todas aconteceram no monte. O Apocalipse revela que a cidade santa descerá sobre o Monte das Oliveiras. Quando decidiu pelas facilidades das campinas, Ló decidiu pelas facilidades do mundo, pois é nas campinas que estavam instaladas Sodoma e Gomorra, o símbolo do pecado. Assim como Ló, nós fazemos uma correlação aqui. Assim como Ló, nossa vida pode ser uma vida que se resume em atração pelas aparências. Nem sempre o externo de um produto diz respeito ao seu conteúdo. Se você pegar, por exemplo, potes de veneno e mudar o rótulo, ele não é muito diferente de potes de leites instantâneos em pó. A embalagem nem sempre quer dizer o que é o conteúdo. Então, o conselho que nós damos aqui, o conselho que eu dou à igreja esta manhã, não baseie a sua vida e a sua fé nas aparências. A você que é adolescente, jovem, você que está começando a pensar em construir uma família, a você que namora, a você que pensa em evoluir nessa direção, cuidado com as aparências. Nós conhecemos muitas pessoas que tiveram suas vidas arruinadas pelas aparências. Nem sempre o rostinho bonito quer dizer moralidade. Nem sempre o rostinho bonito quer dizer uma vida com Deus. E se a gente fosse listar as pessoas que a gente conhece, que se deram muito mal na vida, porque seguiram as aparências, a nossa lista seria uma lista
muito extensa e muito grande, e não compete a nós citar nomes aqui. O que compete é nós olharmos para dentro de nós e perguntarmos a nós mesmos se nós não estamos também vivendo uma vida pautada nas aparências. Quem eu sou na igreja é a mesma pessoa que sou na comunidade lá fora? Quem eu sou na igreja é a mesma pessoa que sou dentro de casa? Conta-se a história que um menininho pediu ao pastor que orasse. E ele pediu que o pastor incluísse na sua oração a transformação do coração de seu pai. E o pastor virou para aquele garotinho e falou: por que você está pedindo a transformação do seu pai? E ele disse: na igreja ele é ancião, trata todo mundo bem, ora muito bem, prega muito bem, faz tudo certo. Mas dentro de casa é um demônio. Que espanca a mamãe, que bate na gente, que fala palavrões. Será que a nossa vida, irmãos, não tem sido uma vida também de aparência? Será que os nossos olhos não repousam tempo demais sobre as aparências desse mundo? Todo cristão passa por essa decisão que pode ser a oferta de um emprego que irá ferir os princípios cristãos que estão ali. Um namoro. Muitas pessoas tiveram suas vidas arruinadas por causa de namoros mal decididos, baseados em escolhas erradas. Negócios. Muitas pessoas se tornaram gananciosas e cegas nesse mundo por causa do amor ao dinheiro e outras coisas que nos afastam de Deus. A segunda decisão de Ló foi uma decisão completamente errada. A terceira decisão, Ló estava estabelecido em Sodoma, a cidade seria destruída. Deus lhe ofereceu uma nova chance e o convidou para subir o monte como única chance de se salvar. Está lá em Gênesis 19, verso 17. Eu vou aqui antecipar ao tema e dizer o seguinte. Vou fazer um quiasmo aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado na nossa vida com as companhias que a gente escolhe. E eu vou ser mais agressivo aqui. A gente tem que ter cuidado até com as companhias na igreja que a gente escolhe. Sabia disso? Porque há muitas pessoas que têm a vida mal resolvida, que estão dentro da igreja, que falam mal da igreja, que falam mal da administração da igreja, que falam mal do pastor, que falam mal dos anciãos, que falam mal da instituição, que falam mal de todo mundo. 1 Coríntios 15, 33, quem pode ler para mim? A gente sabe de cor, eu posso até falar. 1 Coríntios 15, 33 diz, o que diz lá, irmãos? As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as influências que você recebe. Mesmo sendo avisado por Deus, Ló parecia não acreditar que aconteceria algo. Sua relutância em deixar a cidade nos mostra o quanto o ser humano se apega ao pecado. Mesmo sabendo que a única saída para se salvar era os montes, enfatizar que só existiria salvação para Ló sobre os montes, ele argumenta com Deus e pede para continuar no erro. Se você ler esse contexto lá no livro de Gênesis 19, 18 a 20, você vai ver que Deus falou para ele: olha, fuja para o monte, é lá que está a salvação de vocês. O que ele escolheu? Ele falou: ah, não, Senhor. Não, não tem lógica o que o Senhor está querendo. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas tem uma cidadezinha pequena. Não é Nova York, a cidade das luzes, não. É uma cidadezinha chamada Zoar. Eu não vou para o monte, não. Eu vou para lá. Fica perto, é pequeno. O senhor está falando aí de influência, mas lá eu não vou ser influenciado. O que Ló não sabia é que aquela pequena cidade já havia sido influenciada por Sodoma e Gomorra, e ela cresceu no pecado de tal forma que Deus também decidiu destruir aquilo ali tudo. Cuidado com as influências que você recebe. Também tome cuidado com a influência que você exerce sobre as pessoas. Tem sido a sua vida uma influência positiva para as pessoas?
Tem sido a sua vida uma influência que empurre as pessoas para mais próximo de Deus ou para longe delas? Eu sempre discuto, em casa eu digo, as pessoas às vezes saem da igreja porque querem, mas algumas delas, não poucas, às vezes saem porque alguém a empurrou para fora. Através das influências. Através dos maus conselhos, das más conversações, das influências negativas e deteriorantes que muitas vezes a gente, sem perceber, exerce sobre aqueles que estão chegando. Seja a nossa postura, seja o nosso falar, seja o nosso vestir, seja o nosso comportar, todas as pessoas, irmãos, estão de olho em nós e de alguma forma nós influenciamos os outros para a vida ou para a morte. A quarta decisão é a decisão que todos nós devemos tomar. Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruído. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por amor de que ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Está lá em Patriarcas e Profetas 167, 168. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que muitos de nós desatendemos as ordens de Deus e aquilo que Deus quer para nós. E às vezes Deus permite que nós quebremos a nossa cara. Às vezes Deus permite que a gente chegue no fundo do poço. Mas é bem fundo mesmo, é quando o seu rosto está praticamente colado no chão e as suas narinas conseguem detectar o cheiro da poeira. É exatamente nesse ponto que às vezes Deus se apresenta para salvar o indivíduo. Às vezes as pessoas entram em situações de amargura, de sofrimento, de tristeza, e Deus, fiscalizando tudo ali, às vezes Deus permite que a pessoa chegue ao fundo do poço, desça até o fundo do fundo, assim como fez Jonas, permitindo que Jonas descesse até o abismo da terra, para que então ele reconhecesse que Deus era Deus. Agora já velho, cansado, sem riquezas, porque já dissipou tudo, perdeu tudo. Ló, que rejeitou o monte por tanto tempo, agora resolve subi-lo. Porém agora se vê um Ló humilde, simples, que se preocupa antes com sua salvação eterna do que com os prazeres deste mundo. Porém as decisões tardias têm suas consequências. Ló perdeu a esposa, perdeu a sua casa, perdeu rebanhos, perdeu a sua dignidade e perdeu quase a sua própria vida. Talvez essa manhã eu fale para pessoas que estão postergando a sua decisão ao lado de Deus, pessoas que estão retardando a sua decisão para com Deus. A única coisa que eu falo para você é: tome muito cuidado, tome bastante cuidado, porque pode não haver tempo. Se a gente fizesse uma conexão com fatos que aconteceram ultimamente, a gente vai se lembrar de pessoas que não estão mais aqui, com a qual a gente instou e conversou e insistiu. Pleiteou para que eles tomassem a decisão e eles não estão mais aqui conosco. Porque nenhum de nós tem contrato com a vida. O único contrato que nós temos assinado é com a morte. Todos nós sabemos que a morte, ela não tem preconceito de ninguém. A morte não quer saber se você é rico, a morte não quer saber se você é pobre, se você é feio ou bonito. A morte não quer saber se você mora numa mansão luxuosa ou não, se você tem riqueza ou não. A morte é um ser, vamos dizer assim, por uma analogia, vamos dizer que a morte é um ser que não tem preconceito de nada. Você pode ser quem for. A morte te abraça e já era. E junto com você vai seus sonhos, vai uma vida, sai você de cena, e talvez nem lembranças talvez reste. A última decisão de Ló foi correta e em tempo. Essa deve ser a nossa decisão hoje. Devemos escolher ficar do lado de Deus, não importando as dificuldades, porém isso deve ser feito o quanto antes. É melhor enfrentar as dificuldades da vida com Deus do que ter regalias e ter tudo aquilo que a gente sonha sem Deus.
Sonhar é importante. Concretizar os nossos sonhos, mais ainda. Torná-los reais é interessante. Mas, às vezes, a gente tem que perguntar se é esse o propósito que Deus quer para nós. Patriarcas e Profetas, o último texto desta manhã, lá na página 167 ainda, e 168 nos diz: o mundo rapidamente está a amadurecer para a destruição. Logo deverão derramar-se os juízos de Deus sobre o mundo. Pecado e pecadores serão para sempre consumidos. Qual é a nossa decisão esta manhã? Eu concluo fazendo esta pergunta. Qual é a decisão que nós tomaremos ao sair daqui da igreja esta manhã? De estarmos mais próximos, de estarmos mais perto de Deus, de abrirmos mão daqueles que talvez seja tudo para nós, os nossos sonhos humanos, humanamente falando, ou fazer como Abraão, de colocar a vida nas mãos de Deus e confiar nele de maneira inquestionável, para que a gente desenvolva uma fé nele que nos diga ao nosso coração de que Deus sonha sempre os melhores sonhos para cada um de nós. Os sonhos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos próprios sonhos. Que Deus abençoe a você, que Deus traga a você uma concepção de si mesmo e uma realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Que nós podemos acordar desta matrix que tem transformado muita gente em estátuas de sal. Nós possamos acordar para a vida enquanto há tempo e dizermos a Jesus que nós somos dele, inteiramente dele. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que Deus nos abençoe nesta manhã.